Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foram os irmãos de Moisés. Houve inveja entre os irmãos de Moisés? É o que veremos neste vídeo. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! Miriam foi irmã de Moisés e Arão. Seus pais foram Arão e Joquebede. Sua história está registrada na Bíblia, nos livros de Êxodo e Números. Não há uma concordância exata para o significado do nome Miriam. Para alguns, o seu significado em hebraico está relacionado à obstinação. Outros sugerem que o nome hebraico seja derivado do egípcio, significando amada. Miriam aparece pela primeira vez no relato bíblico do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 2, cuidando do irmão menor, junto ao rio Nilo. Na época, o faraó do Egito havia ordenado que os meninos hebreus fossem lançados no rio, a fim de que morressem, pois o povo hebreu estava se tornando muito forte, e o faraó via neles uma possível ameaça. Quando Moisés nasceu, seus pais o esconderam por 3 meses e depois o colocaram junto ao rio, dentro de um cesto impermeável. Miriam acompanhou de longe o que aconteceria com Moisés. Quando Miriam percebeu que a filha de Faraó pegou o menino, ela se aproximou e lhe perguntou se desejava que ela chamasse uma ama das hebreias para criar o menino. Quando a filha de Faraó concordou, ela buscou sua própria mãe, Joquebede. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. O termo profetisa foi empregado para se referir a Miriam na ocasião em que ela liderou as mulheres de Israel, com música, danças e um poema de louvor a Deus, celebrando a travessia do Mar Vermelho e o livramento que o Senhor concedeu aos israelitas contra os egípcios. O texto bíblico diz: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças. E Miriam respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A música cantada por Miriam era uma variação do cântico de Moisés, no Mar Vermelho. Enquanto estiveram no deserto, Miriam e Arão chegaram a murmurar e falar contra Moisés. Acredita-se que um dos motivos para eles terem afrontado a autoridade de Moisés tenha sido a inveja que sentiam dele, e isso pode ser confirmado no trecho bíblico, que diz: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Esse comportamento de Miriam e Arão foi repreendido por Deus, justamente para preservar seu povo escolhido. Na ocasião, Miriam foi tomada de lepra e ficou branca como a neve. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Moisés orou a Deus por sua recuperação, e Deus atendeu a oração de Moisés. Entretanto, Miriam ficou fora do acampamento dos israelitas por 7 dias. Durante esse período, o povo de Israel não continuou em sua peregrinação.
De acordo com as Escrituras, Miriam foi curada e voltou para o meio do povo. Entretanto, não chegou a entrar na terra prometida. A Bíblia relata que Miriam morreu quando os filhos de Israel estavam em Cádiz e ali mesmo foi sepultada. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. A Bíblia não registra quantos anos ela viveu. No entanto, presume-se que tenha morrido com a idade bem avançada, já que, na ocasião de sua morte, os 40 anos de peregrinação pelo deserto estavam chegando ao fim, e a maioria dos israelitas que saiu do Egito com mais de 20 anos já havia falecido. O texto bíblico também não traz nenhuma menção sobre um possível casamento ou filhos que Miriam possa ter tido. Arão era filho de Arão e Joquebede, e irmão de Moisés e Miriam. Ele foi o primeiro líder dos sacerdotes hebreus. A história de Arão está registrada na Bíblia, do livro de Êxodo até o livro de Deuteronômio. Ele é citado pela primeira vez quando Moisés é convocado por Deus para ir até o Egito, a fim de libertar o povo de Israel. Arão era descendente de Levi e foi casado com Eliseba, que lhe deu 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Seus 2 primeiros filhos morreram perante o altar do Senhor. Quando Moisés alegou dificuldade e falta de eloquência ao falar, Arão é sugerido por Deus para ser o mensageiro, pois falava muito bem. Arão esteve no Egito durante os 40 anos em que Moisés ficou ausente, até que recebeu uma ordem do Senhor para encontrar Moisés no monte de Deus. Moisés instruiu Arão acerca da tarefa que eles realizariam. Juntos, eles se reapresentaram à comunidade dos hebreus no Egito e informaram ao povo o que Deus iria fazer. Conforme Moisés ia recebendo a mensagem de Deus, Arão ia transmitindo tal mensagem. Tornou-se o escolhido por Deus como porta-voz de Moisés, diante do faraó e diante do povo hebreu, em muitas ocasiões que visavam a realização do êxodo e a libertação dos israelitas do Egito. Arão esteve com Moisés diante do faraó para pedir permissão que o povo hebreu partisse. Arão agiu de acordo com Moisés e realizou milagres na presença de Faraó, milagres que indicavam que eles estavam ali autorizados pelo Deus Todo-Poderoso. Um desses milagres pode ser conferido no trecho bíblico a seguir. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante do Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Arão também teve participação ativa durante o período em que Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito. Após o povo de Israel ter saído do Egito, Arão aparece no episódio em que os amalequitas atacaram os hebreus. Nessa ocasião, juntamente com Ur, ele sustentou as mãos de Moisés, erguidas, até que os israelitas vencessem a batalha. Ao chegarem no Monte Sinai, apenas Arão, seus 2 filhos, Nadab e Abiú, Moisés e mais 70 anciões receberam permissão de se aproximarem da presença do Senhor. Porém, apenas Moisés pôde se aproximar um pouco mais, enquanto os demais contemplaram a glória do Senhor de longe. Quando Moisés permaneceu sozinho no monte para encontrar-se com Deus, Arão foi nomeado como líder dos israelitas, provisoriamente. Foi durante esse período em que liderou o povo na ausência de Moisés que Arão cometeu seu maior erro.
Mesmo depois de ter contemplado a glória do Senhor, ele não resistiu à pressão do povo e permitiu que os israelitas voltassem à idolatria. Eles formaram um bezerro de ouro para servir como um tipo de Deus para o povo de Israel. Este ato foi caracterizado como idolatria e tal pecado foi duramente punido. Arão ainda tentou amenizar sua participação naquela atitude pecaminosa. Bom, de qualquer sorte, a Bíblia não relata sobre uma possível punição que ele possa ter recebido. Mais tarde, Arão esteve junto com Miriam, numa oposição a Moisés, motivada por inveja. Naquela ocasião, Miriam foi castigada, ficando alguns dias leprosa. Porém, novamente não há qualquer informação sobre uma punição direcionada a Arão. O papel central de Arão levou à sua escolha e de sua descendência como sumo sacerdote dos israelitas, quando da constituição do sacerdócio no tabernáculo. Ele recebeu vestimentas especiais, segundo o relato de Êxodo 39. Houve também uma cerimônia solene, presidida por Moisés. Como sumo sacerdote, Arão foi o líder espiritual da nação. Ele tinha a responsabilidade de representar o povo perante Deus, intercedendo por ele e oferecendo os sacrifícios necessários. No livro de Hebreus, no capítulo 5, verso 4, Arão é mencionado como sumo sacerdote que ajudou a preparar o povo para o sumo sacerdócio perfeito de Cristo. Portanto, o sacerdócio de Arão foi temporário, mas o de Cristo dura para sempre. Certa vez, Corá, Datã e Abirão lideraram uma revolta contra Moisés e Arão, mas Deus enviou uma praga para atestar e legitimar a autoridade exercida pelos dois irmãos. Na ocasião, Arão foi para o meio da congregação e fez expiação pelo povo, e a praga cessou. Também, para provar que o Arão era o sumo sacerdote autorizado por Deus, sua vara foi a única que floresceu dentre as diferentes varas dos filhos de Israel. O texto bíblico diz: sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Essa mesma vara foi colocada dentro da arca da aliança, e conservada junto com as tábuas da lei, e o vaso de maná. Assim como Moisés, Arão também foi impedido de entrar na terra prometida, por conta de sua incredulidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não colocareis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Quando sua morte foi anunciada por Moisés, ele foi levado ao Monte Hor, e suas vestimentas sacerdotais foram tiradas e colocadas em Eleazar, seu filho e sucessor. Ele morreu ali mesmo, no cume do Monte Hor. Arão morreu no 1º dia do 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Na ocasião, ele já estava com a idade de 123 anos. A congregação de Israel chorou a morte de Arão durante 30 dias. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel.